Boa tarde, é chegado o momento de darmos início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje nós temos o tema gratidão pela vida e vamos fazer a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Lembrando que os nossos estudos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube e esse estudo de agora, posteriormente, também estará disponibilizado. Vamos para a nossa temática e o nosso estudo dessa tarde. Gratidão pela vida. A obra de evangelização a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita é oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Separamos esse parágrafo do comentário de Emmanuel à primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para extrairmos dessa mensagem de Emmanuel subsídios para introduzir o nosso estudo. A obra de evangelização a que Jesus nos concede na seara espírita é oportunidade rara de serviço. Desculpem, como precisamos refletir a respeito disso. De fato, a partir do Evangelho de Jesus, o trabalho, o serviço do bem, sobretudo, é alçado à atitude das mais dignificadoras da criatura humana. Lembramos aqui aquela resposta de Jesus quando ele foi contestado por ter efetuado uma cura no dia de sábado, quando ele disse que o pai até hoje trabalha e o seu filho também. Então, o trabalho, o serviço e, sobretudo, a ação no bem, alicerçada no Evangelho de Jesus, é a oportunidade da mais valiosa que poderemos ter no aproveitamento da nossa encarnação. E ele diz assim: é a oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Emmanuel é bem incisivo aqui em nos chamar à reflexão, quando ele diz que a oportunidade de serviço, de trabalho, é índice de nível de felicidade em nós. Então, a partir das bases do Evangelho do Cristo, nós não só somos conscientizados do valor sublime do trabalho, do serviço, mas também de perceber neles caminhos verdadeiros para a nossa felicidade, para o nosso aprimoramento espiritual. E, sobretudo, quando Emmanuel nos diz aqui, cujo valor não sabemos ainda apreciar, de tão importante que é o aproveitamento máximo que nós tenhamos do tempo na ação do bem, no serviço, no trabalho, durante a nossa experiência reencarnatória. E com isso nós vamos dar início ao nosso tema
dessa tarde. Gratidão pela vida, como temos dito. O estudo dessa, que é a última obra da série psicológica de Joana de Ângeles, aborda, sob os mais variados ângulos, a questão da gratidão, de forma a esmiuçar, a detalhar profundamente todas as possibilidades de entendimento e, consequentemente, de vivência dessa virtude, a qual coroa todo esse estudo que Joana faz da psicologia espírita. Vamos para o nosso primeiro slide separado com esse tema. A vida é um maravilhoso milagre do universo, incita em todas as expressões imagináveis. É lei de amor, funcionando no seu mais profundo significado. Esse é o primeiro parágrafo que Joana abre para comentar o título que estamos estudando nessa tarde. É claro que para perceber a vida como esse maravilhoso milagre a que Joana se refere, é imprescindível, claro, de estarmos estabelecendo bases firmes na compreensão e na vivência das leis divinas, no despertar do nosso eu profundo, do espírito imortal que somos cada um de nós. A partir das possibilidades que nos são oferecidas pelo entendimento da vida sob o seu ângulo verdadeiro, o espiritual, nós estaremos percebendo esse milagre que Joana aqui diz em todos os momentos e circunstâncias, porque já teremos trabalhado dentro de nós a percepção, a visão que transcende os conflitos e a materialidade do mundo de provas e expiações. E por isso ela diz adiante: é lei de amor funcionando no seu mais profundo significado. Então, é naquele momento em que nós chegamos a agradecer profundamente a bênção da experiência encarnatória, por mais complicada e dificuldades que topemos no nosso dia a dia. Prossigamos. Lembramos que alguma dúvida, alguma pergunta é possível deixar o registro nos comentários, que se não respondermos durante o programa, nós, posteriormente, colocaremos a resposta em nosso canal. Então, a busca da plenitude revela-se-lhe como a máxima aspiração que deve ser tornada realidade. Nada obstante, a fim de consegui-la, fazem-se indispensáveis os instrumentos da vontade consciente e das necessidades prementes, superando as injunções da sombra. Aqui tem várias situações para que nós comentemos. Então, primeiro, a busca da plenitude como a máxima aspiração que deve ser tornada realidade. Aqui nós percebemos, no embasamento que a psicologia de Joana de Ângeles nos traz sobre a plenitude, o quão ela é sinônima daquilo colocado no Evangelho pelo Cristo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo.
Esse buscar o reino de Deus e a sua justiça é a planificação do entendimento da vida que a plenitude colocada nesse estudo que realizamos possibilita. Mas aqui Joana é bem enfática quando ela diz que deve ser tornada realidade. A revelação espírita, que tem por base o uso constante e provocativo do raciocínio, da dedução e da lógica, oferece, após estabelecermos o devido conhecimento dessa doutrina, bases firmes para darmos prosseguimento a aquisições de ordem espiritual, de forma objetiva, bem delineada, e não mais como perspectivas que aspiraríamos depois da desencarnação ou no reino dos céus. Não. Com a doutrina espírita, o reino dos céus, nós temos que trabalhar para construí-lo primeiramente dentro de nós. E prossegue Joana: nada obstante, a fim de consegui-la, fazem-se indispensáveis os instrumentos da vontade consciente e das necessidades prementes, superando as injunções da sombra. A superação das injunções da sombra, que faz parte do nosso passado delituoso, que tem os seus registros no nosso inconsciente profundo, o inconsciente de sombras, ele passa a ser transcendido e ressignificado na medida em que levamos a sério o esforço de espiritualização no nosso dia a dia, do despertamento às oportunidades de trabalho, de vivência do bem, integradas com um novo ponto de vista que passamos a usufruir a partir do conhecimento da revelação espírita. Então, superando as injunções da sombra, através dessa vivência da plenitude, não sermos mais vítimas de nós mesmos, dos desequilíbrios e desenganos que cometemos no passado e que tenta aflorar das sombras do inconsciente, criando problemas e dificuldades que não teríamos mais necessidade de passar. A plenitude dilui e absorve a sombra, fazendo desaparecer todas as suas marcas ancestrais, que dificultavam o processo de autoiluminação. Ao lado disso, proporciona a cura real das mazelas antigas, arquivadas no insondável do ser, no seu corpo perispiritual. De fato, a vivência consciente, o esforço de despertamento do eu profundo, que estabelecem os canais da realidade para a plenitude vivida, Joana diz, a plenitude dilui e absorve a sombra, fazendo desaparecer todas as marcas ancestrais que dificultavam o processo de autoiluminação. Então, essa diretriz que nos é apresentada nesses estudos da psicologia espírita, a diretriz na qual, primeiramente, não negamos o nosso passado de sombras. Em segundo lugar, percebemos suas tentativas de injunções. Mas, em terceiro lugar, estamos no esforço diário de despertamento do eu profundo,
para a vivência da plenitude, que efetivamente fará desaparecer as injunções dolorosas e desequilibrantes do mundo das sombras. E é por isso que Joana aqui coloca que dificultavam o processo de autoiluminação. A partir desse trabalho diário que somos chamados a realizar, passam-se a abrir perspectivas intuitivas, compreensão da vida e das leis divinas em alguns ângulos e detalhes que passarão a nos chegar através da intuição mais aclarada e mais em conexão com os objetivos superiores da vida, com a espiritualidade benfeitora. Ao lado disso, proporciona a cura real das mazelas antigas, arquivadas no insondável do ser, no seu corpo perispiritual. Essa é a grande maravilha de tudo. Na medida em que esse trabalho de plenitude, de despertamento do eu profundo, que dilui as sombras, há uma consequência maravilhosa. A cura real das mazelas antigas, arquivadas no insondável do ser. Joana aqui se refere a um redesenhamento das nossas cadeias de DNA. Há mudanças profundas, não só em nosso psiquismo, mas em nosso próprio ser, facultando com que determinadas doenças ou problemas que teríamos e que iriam se manifestar em nosso corpo possam ser diluídas e ressignificadas desde a sua origem no nosso corpo perispiritual. É a consequência de estarmos vivendo de bem com a vida, de bem conosco mesmos, na busca da prática da gratidão, educada através da psicologia de Joana que nós temos aqui compartilhado. Essa gratidão, como já dissemos em alguns encontros anteriores, ela aqui é colocada como virtude a ser conquistada, a ser trabalhada. Não é aquele sentimento que aflora só em determinados momentos bons da vida. Não. Aqui é a claridade pela vida em plenitude, mesmo enfrentando dificuldades e problemas. Bem estabelecida isso em nós, naturalmente, nós nos habilitamos a provocar alterações profundas em nosso ser, em nosso DNA, com resultados, como aqui Joana lembra, de curas reais. Recompondo o corpo emocional mediante a superação dos traumas, dos medos, da culpa, da ansiedade possível, traça novos mapas, delineadores dos processos de desenvolvimento, expressando-se em harmonia e bem-estar, à medida que são alcançados os patamares elevados. Então, recompondo o corpo emocional, mediante a superação dos traumas, dos medos, da culpa, das ansiedades. Consequentemente, traçamos novos mapas, delineadores dos processos de desenvolvimento, expressando-se, que maravilha, né? Em harmonia, em bem-estar,
à medida que são alcançados patamares elevados. É toda uma cadeia de alterações e de mudanças, aonde o estado de bem-estar íntimo, de equilíbrio e de harmonia com as leis de Deus, com as experiências que vivenciamos na nossa presente encarnação, bem reestruturado e harmonizado, a consequência no nosso psiquismo profundo. A superação de todo um campo de traumas e de desequilíbrios psíquicos que antes éramos vítimas. Ansiedade, traumas, medos da culpa, determinados complexos que se estabeleceram em nosso passado, passam agora de uma forma natural e espontânea a desaparecerem, à medida que são alcançados os patamares elevados. Dessa maneira, são vencidos os estresses, as desarmonias vibratórias e facilitada a comunicação equilibrada de todas as células, com as suas memórias ativadas, facultando a harmônica homeostase. Vamos esclarecer alguns pontos aqui desse parágrafo. O estado de plenitude vivenciada na prática da gratidão, naturalmente faculta a superação das tensões emocionais associadas ao estresse, à ansiedade, às desarmonias vibratórias como um todo. Isso, naturalmente, facilita a comunicação equilibrada de todas as células, com as suas memórias aqui em itálico. Suas memórias ativadas se refere às memórias em harmonia com as leis divinas, facultando a harmônica homeostase. Essa harmônica homeostase que Joana aqui se refere é a um estado de equilíbrio íntimo que não sofre as repercussões do mundo exterior, onde as desarmonias e os desequilíbrios de fora não encontram mais guarida em nós. E nós mantemos intacto em nosso íntimo essa harmônica homeostase, que não sofre repercussões dos desequilíbrios do mundo de provas e expiações. Há sempre tentativas humanas para a boa vida, o que equivale a dizer o acúmulo de bens e de conforto, exigências do ego, em detrimento da vida boa e serena, conforme anela o self. Muito curioso e importante esse parágrafo que destacamos para compartilhar nesse estudo. Sempre deixamos claro aqui que apenas separamos alguns tópicos de cada item e que o ideal é a leitura de todo o livro. Essa obra, A Psicologia da Gratidão, é uma das mais importantes de lermos, que, como dissemos há pouco, é a que fecha a série psicológica de Joana de Ângeles. Então, a diferença da boa vida e da vida boa, como Joana aqui coloca. A boa vida associada ao materialismo, às ilusões da posse, aos desequilíbrios da insaciável busca desequilibrada
das satisfações instintivas. Mas a vida boa e serena é aquela vida na qual o nosso eu profundo, o nosso self, é o comandante, é o diretor. E nessa diretriz do nosso eu profundo, a vivência da gratidão no dia a dia, a percepção da vida em termos espirituais ao longo das horas. O viver o dia de hoje, sem estarmos ansiosos pelo dia de amanhã, nem estarmos nos culpando pelos dias de ontem. Estar numa vivência bem centralizada e harmonizada no dia de hoje é a vida boa e serena, conforme anela, conforme deseja ardentemente o nosso eu profundo, o nosso self. A busca, portanto, da transformação para a melhora, cada instante, é o hino de louvor e de gratidão à vida que se experiencia em consonância com a harmonia cósmica. Então, desculpem, esse esforço nosso de transformação íntima, de melhora espiritual, por si só, já representa um hino de louvor e de gratidão à vida. Na medida em que, de fato, nós temos, no dia a dia, o compromisso de estar vivendo mais plenamente espiritualizado, isso é um hino de louvor e de gratidão à vida. Como Joana coloca, que se experiencia em cada consonância com a harmonia cósmica. Porque essa harmonia cósmica que está presente nas leis divinas e que regem toda a vida e que nos rege também, sofreu impactos dissonantes pelo estabelecimento das atitudes ególatras e infelizes que trilhamos ao nos afastarmos da harmonia com as leis de Deus. Agora estamos todos no trabalho de realinhamento, de voltar a estarmos equilibrados com essas leis. E isso, assumido como compromisso diário, é um hino de louvor e de gratidão à vida, que todos nós somos convidados a realizar. A sombra não constitui um adversário perverso, mas um auxiliar no processo de autorrealização, anelada, pois que a vitória sobre as circunstâncias, às vezes denominadas aziagas, faz-se responsável pelo equilíbrio emocional. Precisamos analisar bem esse parágrafo para extrair aparentes contradições que, na verdade, não existem. Vejamos. Perceber a sombra não como um adversário perverso, não. Mas um auxiliar no processo da autorrealização. Nós somos chamados, meus amigos, através do despertamento do eu profundo, realinhar, transcendendo as energias de desequilíbrio do nosso mundo de sombras, para que essas energias se tornem terreno fértil para a construção e a sustentação das virtudes que agora resolvemos adquirir. Não é negar as sombras do nosso passado
não é tentar anulá-las, mas aproveitar a sua carga energética no estabelecimento e na construção das virtudes novas que somos chamados agora a trabalhar. Por isso, Joana começa dizendo: a sombra não constitui um adversário perverso. Pelo contrário, um auxiliar no processo da autorrealização anelada. Porque, aliás, não existe nenhum outro modo de aproveitarmos positivamente o nosso passado de erros, a não ser na sustentação e criação das virtudes novas, de novas atitudes e comportamento. Pois que a vitória sobre as circunstâncias, às vezes denominadas aziagas, amargas, difíceis, faz ser responsável pelo equilíbrio emocional. De fato, nós só podemos dizer que temos paciência quando passamos por situações onde essa paciência é testada. Nós só podemos dizer que temos autodomínio quando situações e provocações colocam em jogo essa nossa atitude. Então, é no enfrentamento das adversidades e na superação de problemas outros que tentam nos atingir que, de fato, nós estabelecemos as estruturas definidoras do equilíbrio real, que não sofre altos e baixos de acordo com circunstâncias externas. É isso que Joana aqui nos chama a atenção. Prossigamos. A consciência experimenta um contínuo despertar, um natural estado de lucidez, que capacita o indivíduo ao contínuo labor, ao enfrentamento das dificuldades, porque sabe da fatalidade evolutiva a que está vinculado. Essa é a tarefa soberana do self, que se expressa em gratidão. Então, isso naturalmente vai se estabelecendo em nós. Um nível de despertamento de consciência mais espontâneo e natural, que vai ganhando espaço cada vez mais amplo no nosso psiquismo. Um natural estado de lucidez, como Joana aqui chama, que capacita o indivíduo ao contínuo labor. Nós somos chamados, na prática, por exemplo, da meditação, quer seja uma meditação estabelecida por práticas respiratórias ou por buscas de quietude interior, é um campo de experimentação para isso que Joana aqui diz, aonde o estado de lucidez cada vez mais atuante e ativo é colocado pelo indivíduo em contínuo labor. É assim. Se estamos fazendo uma tarefa, lavando pratos, por exemplo, ou se estamos envolvidos no estudo, se estamos fazendo uma caminhada, uma corrida, tudo isso são momentos e circunstâncias para o exercício da consciência lúcida e desperta. De realizarmos aquela tarefa que seria apenas mecanicista e repetitiva, com consciência de espírito presente. De espírito que direciona, através do pensamento, a realização de ações e de atividades, aproveitando aqueles momentos como prática meditativa. Então ela diz aqui, ao enfrentamento das dificuldades, porque sabe da fatalidade evolutiva a que está vinculado. Essa fatalidade evolutiva, meus irmãos, é a felicidade, é a plenitude.
todos nós nascemos condenados a alcançar a felicidade profunda. Por mais problemas e dificuldades que tenhamos criado em nosso próprio caminho, responsabilizando os outros, né, as circunstâncias externas, por aquilo que, na verdade, só aconteceu, só se delineou, porque teve origem dentro de nós. Mas agora, nesse trabalho de despertamento do eu profundo, nós abrimos e aprimoramos-nos a consciente certeza dessa fatalidade evolutiva. Essa é a tarefa soberana do Self, que se expressa em gratidão. É isso o resultado natural. Para que, de fato, estejamos exitosos nesse nosso trabalho de despertamento do si ou do eu profundo, basta analisarmos no nosso dia a dia como anda a nossa consciência de gratidão nas mais variadas situações do dia a dia. Buscar a transcendência constitui o móvel básico do despertar para a realidade e para a superação da sombra. A sombra dificilmente será derrotada como se estivesse num campo de batalha com o Self, mas conquistada por ele, formando um conjunto de apoio à individuação. Então, buscar a transcendência constitui o móvel básico do despertar para a realidade e para a superação da sombra. Aqui, como temos visto ao longo desse estudo, sempre lembrando, né, a sombra como nosso passado de deslizes e de culpas, que precisa ser trabalhado e ressignificado, e não enfrentado, achatado, como tentássemos sufocar as raízes de desequilíbrio emotivo que trazemos do passado. Não, de modo nenhum. Aqui Joana diz, a sombra dificilmente será derrotada, porque não devemos enfrentá-la como inimigo, mas transcendê-la e trabalhar o seu potencial energético, agora voltados para o bem. E ela diz mais em seguida, formando um conjunto de apoio à individuação. Então, é nessa diretriz que nós vamos trabalhando todo esse material referente ao entendimento da gratidão. E no último tópico que trouxemos, Joana diz assim sendo, a gratidão pela vida em todas as formas, como se apresenta em cada indivíduo, é o sublime desiderato. E aí houve apenas uma linha que o texto fugiu, eu vou completar, diz, sublime desiderato a alcançar, pleno e feliz por viver. A gratidão pela vida em todas as formas, como se apresenta. Porque é nesse sentido que o estudo dessa obra vai nos conduzindo a passarmos a ser pessoas profundamente gratas pela família que temos, pelo trabalho que tenhamos, pelas dificuldades inerentes a qualquer ambiente em que o nosso espírito é chamado a interagir, né, a participar, sabendo que o trabalho principal e mais importante é aquele que fizermos conosco mesmos. É a partir de nós, bem realizado, bem equilibrado em nosso íntimo, aberto nessa perspectiva plena de gratidão,
aproveitar ao máximo a nossa atual experiência encarnatória. É nessa diretriz que o estudo vai trabalhando para que nós estejamos cada vez mais aptos e vivenciadores dessas possibilidades. Aqui nós chegamos ao momento de término de nosso estudo. Agradecemos muito a participação de todos. Se possível, compartilhem essas informações. Algumas perguntas ou observações que não deu para compartilhar durante o programa, se necessário alguma resposta, posteriormente nós daremos. Agradecemos muito a divulgação desses estudos. Uma boa tarde para todos.